Olá pessoal, Marlon de Menezes na área. Então aqui eu estou mais uma vez começando no livro de Filipenses, continuando o nosso devocional, a meditação no livro de Filipenses. E se você está gostando do conteúdo que nós estamos passando aqui, compartilha com as pessoas que você ama, que de repente estejam precisando de uma palavra, de uma meditação. Curta, comente também, para que eu possa saber se você está acompanhando aquilo que nós estamos falando aqui e se de repente você está gostando ou não do conteúdo. Você é livre para gostar e desgostar também, tá bom? Vamos continuar aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vós foi concedida a graça de padecer-te por Cristo, e não somente de crerdes nele. Essa é forte, hein? Olha só, eu gosto muito de um autor chamado Augusto Cury, que com certeza você já ouviu falar sobre ele. Ele era ateu e fizeram um desafio para ele entender a mente de Cristo. Ele falou assim, cara, eu sou ateu, não tem como. Mas ele aceitou o desafio. Ele começou a ler os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando ele começou a ler, ele começou a perceber que jamais, no imaginário humano, alguém poderia ter escrito aquelas palavras daquela forma. Ele começou a ser bombardeado com algumas ideias. Quem na face da terra falaria? Se você levasse um tapa na sua cara, você daria outra face. Quem na face da terra falaria para você amar quem lhe odeia? Para você orar por aqueles que te perseguem? Então, ele começou que o primeiro tem que ser o último. Que aquele que quer ser servido, ele tem que servir. Ele falou, nenhum formato humano poderia declarar tais palavras. Então, ele começou a entender que aquilo não eram palavras humanas, eram palavras divinas. E ele teve um encontro com Jesus por conta disso. Mas o que tem a ver isso com Filipenses capítulo 1, versículo 29? Aqui Paulo está falando para a gente assim, porque foi concedida a graça para nós de não somente crer em Jesus, mas padecer por Jesus. Qual é a mente que tem esse entendimento de que nós devemos não somente crer em Jesus, mas ter as mesmas dores ou de repente passar por as mesmas tribulações e sofrimentos que Jesus passou? Paulo, ele nos fala que para que a nossa vida, o evangelho que hoje está sendo pregado, que é o evangelho de algodão doce, que é o evangelho muito fácil, que é o evangelho onde a porta ela se abriu de uma forma, escancarou, o evangelho ficou muito fácil para todo mundo pode fazer o que quiser, que Deus vai aceitar porque Deus te ama, não sei o que, papapá. Ele está falando para a igreja o seguinte, você crê em Jesus, ok, top, é uma graça que você tem, mas você padecer por ele também faz parte do processo. Então o que nós precisamos é entender que o evangelho nunca deixou de ser algo muito fácil. O evangelho nunca deixou de ser algo muito tranquilo. O evangelho exige renúncia, o evangelho exige sacrifício, o evangelho exige da nossa parte um transbordar nosso, um inclinar nosso, para que Deus ele possa se agradar no nosso coração. É forte, mas tem que ser dito. Deus abençoe, tamo junto, não pode parar.